Olá, amigo espectador do Formiga na Tela, seja bem-vindo de volta. Aproveitando a estreia do filme Valerian e a Cidade dos Mil Planetas, hoje nós vamos falar sobre a HQ que deu origem ao filme, Valerian. Finalmente, nós vamos falar sobre uma HQ europeia aqui no Formiga na Tela, depois de já estar devendo faz um bom tempo. Franco-belga, né? Um clássico das melhores escolas de HQs europeias, a escola franco-belga. Se bem que a gente já falou de V de Vingança e a gente poderia incluir isso nos quadrinhos britânicos, né? Porque saiu na Warrior primeiro. Exato, dá pra, tirando aí a invasão britânica, né? O tanto que a gente já falou do Alan Moore por aqui, do Grant Morrison. A gente já falou de uma cacetada de autores britânicos, sim. Mas agora a gente está falando das escolas clássicas de HQ europeia, principalmente a franco-belga. E acho que a gente começou bem, né, cara? Porque Valerian é não somente um clássico da ficção científica, mas é um daqueles exemplos de HQ que nos lembram que nem só de HQs britânicas e americanas vive a ficção científica nos quadrinhos, né, cara? Os franceses têm uma vasta tradição que remonta até Casal, Marciano, entre inúmeros outros exemplos, mas acho que é justo dizer que Valerian talvez seja o maior exemplo de HQ francesa de ficção científica nesse sentido, né? E não só, eu acho que até pela época, né, ele começa em 1967, né, atravessa aí a década de 70, o próprio escopo das histórias, ele é muito característico da época, né, ele reflete muito aquele negócio das preocupações de uma juventude universitária, daquele momento em relação ao mundo e tal, e até o próprio momento da França, né, que estava passando por uma transformação, aí tinha tava saindo do De Gaulle, né? Sim, a própria HQ ela faz muitas críticas ao gaullismo, né? Você falou, né? A HQ ela começa em 67, basta você lembrar que um ano depois haveria o Maio de 68, um evento definidor da cultura francesa e em alguns termos da cultura ocidental, para bem ou para mal no que se possa dizer, né? Mas a HQ de fato ela reflete muito dos valores que estavam em voga no meio da juventude francesa daquele período, aquele humanismo liberal, né, que existia, a valorização da liberdade individual, da figura feminina, da oposição à violência e à guerra. Valerian explora muitos desses temas e de maneira muito sutil, eu diria, né, como é característico da tradição francesa, né, os caras nunca entram de cabeça nas coisas, eles sempre vão pincelando até chegar ao ponto em que eles querem chegar. Acho que essa caracterização começa na figura do seu protagonista, né? O próprio Valerian, que disse que Pierre Christin, que é o escritor, o criador da história, batizou seu personagem como Valerian justamente porque a expressão original latina Valeri significa o forte, o valente. E o personagem, ele é forte, ele é valente e só, né? É uma crítica sutil do Christin aos super-heróis americanos que existiam, que eram publicados na França na época, que dá para entender por que ele via os super-heróis americanos daquela maneira unidimensional, né? Aquela coisa estúpida do super-herói que só bate no vilão e joga ele na cadeia, e o mesmo vilão foge da cadeia, ele vai lá e bate nele na semana seguinte e joga ele de novo na cadeia. Não é absolutamente justo, porque em 67 a Marvel já tinha feito a revolução dela nos quadrinhos, os super-heróis haviam se humanizado, haviam mais dimensões para os personagens, mas o que o Christin faz é uma crítica a esse pastiche, né? Valerian trata da história de um agente que pertence ao Serviço Espaço-Temporal, que é uma espécie de polícia do espaço-tempo. Eles cuidam para que paradoxos temporais não aconteçam, para que a continuidade seja mantida e assim a segurança do universo seja preservada. E não só, né? O escopo ele envolve viagem no tempo, mas ele envolve muito mais coisas, né, do que isso. Né? Viagem espaço-temporal, então assim, todo o escopo da ficção científica é tratado ali, né? A história se passa no século 28, quando a humanidade já descobriu a viagem através do espaço-tempo, e o que ele faz é basicamente, a função básica dele deveria ser caçar pessoas que usam a viagem espaço-temporal para fins escusos. Mas a coisa toda ganha proporções muito maiores. Existe até um certo, pelo menos nas primeiras histórias, né, existe assim, uma certa depreciação da parte dele em relação à parceira, né, a Laureline e tal, que em alguns momentos ele parece um pouco, como é que se diz,
isso é muito sutil, né? Mas ele se sente um pouco superior a ela por ela ser mulher, mas só que a história realmente ela subverte esse negócio, porque ela, apesar do sex appeal evidente, né? Que a história não foge disso, embora os traços sejam muito estilizados, pelo menos dos personagens, lembrando até um pouco o Jack Davis, né? Em contraste com cenários que são muito detalhados, mas apesar dela ter esse sex appeal, ela não é uma personagem idiota, ela não tá lá só pra isso, né? Ela, em vários momentos ela vai salvá-lo, né? Sim, a parte que a gente tinha mencionado, né, da valorização da figura feminina, vem muito na construção da personagem da Laureline, porque, de fato, ele é sempre subjugado, ele sempre tem problemas porque ele é corajoso demais ao ponto da imprudência, e ele é forte, mas os desafios que eles enfrentam são sempre mais fortes do que o que eles encontram no caminho. E é sempre a Laureline quem corta um 13 porque ela é inteligente, então ela encontra os caminhos, ela encontra as alternativas para ajudar eles a lidar com aquelas situações que são muito maiores do que eles. A parte importante do Valério realmente é a Laureline, voltando um pouco desse aspecto da personagem, que acho interessante isso que vocês falaram, porque realmente ela desde o começo ela é mostrada, desde a primeira página, ela é mostrada como sendo mais inteligente do que eles estão jogando, ele ganha. Ele sempre, a priori, quando eu li, realmente tem essa coisa dele, você vê que ele se vê um pouco como superior a ela, né? Mas também pode ser reflexo da época, assim, porque se você lia os quadrinhos americanos dessa mesma época, também as mulheres estavam relegadas. Eu nunca vou me esquecer da Jane Foster sonhando em lustrar o martelo Thor. Pra mim, isso é o ápice do absurdo. Hoje, com a visão que eu tenho. Mas em 1960... A gente pode questionar por que você se lembra especificamente Enfim. E realmente, assim, essa parte de perseguir o vilão, assim, é bem... o primeiro vilão, Zombal, ele é um vilão que seria recorrente, subentende-se que ele já está há muito tempo perseguindo aquele cara, prendendo. A segunda história, que é o Cidade de Mil Planetas, Mil Mundos... o Império de Mil Planetas, o Império dos Mil Planetas. Império dos Planetas já é mais, realmente me lembrou mais Jornada nas Estrelas também. Sim. Exatamente porque eles foram ver uma civilização que eles foram acertar se eles eram um risco à Terra, se eles ofereciam um risco à humanidade, então por isso que eles foram averiguar. Então realmente, assim, tipo, isso é interessante da história. Ele tem a primeira história é sobre viagem no tempo, a segunda é sobre o espaço. Então você percebe assim que ele realmente vai tentar aumentar todo esse escopo. O que eu acho bastante interessante na série também é a concomitância com aquela visão que Star Trek oferecia, né? No meio daquela urgência que a guerra do Vietnã provocava naquele período, havia esse movimento de oposição à guerra e à violência muito forte. Então os utopistas, os futuristas que existiam na época, eles se recusavam a se render ao fatalismo que a guerra provocava. Então todos eles tinham visões de uma humanidade muito melhor no futuro. E da mesma forma que o Gene Roddenberry pintava uma federação unida dos planetas onde os seres humanos viviam numa utopia explorando o espaço, o Cristã também constrói uma terra, né, que é o Império Terran, onde nós vivemos numa utopia e a humanidade também é dedicada à exploração e ao desenvolvimento da ciência, muito menos do que entrar em conflito direto com outras civilizações, que é basicamente só o que o Valerian faz, que é entrar em conflito com outras pessoas, e o que denuncia ainda mais o tamanho da estupidez do personagem, né? Eu acho o traço interessante, assim, o traço realmente, assim, que, por exemplo, na primeira história tem um personagem, o Dr. Schroeder, que é claramente o Jerry Lewis. Total. Tem um momento lá que ele para e fala, que isso, Senna? É um whisky sintético. Ele bebe e faz uma cara assim, você fala, cara, isso é, tipo, claramente... Existe uma transição que é muito clara, né, do primeiro para o segundo volume. Você vê uma evolução de uma HQ que poderia ser uma ficção científica genérica para algo que vale muito a pena ser lido. Eu acho que você pontuou muito bem. No Império de Mil Planetas, conforme eles começam a questionar essa coisa do viajar no espaço-tempo e as implicações que isso provoca, você tem a transição de uma HQ de ação de ficção, que tem ali os seus escopos políticos, sociais, pincelados por cima, para se tornar uma HQ de ficção científica mais pesada, onde você tem questionamentos mais existenciais, onde você tem uma história mais aprofundada. E o traço do Mézières, ele acompanha isso.
né? No primeiro volume você tem um herói mais bem definido e uma mulher mais, assim, com um sex appeal mais explícito, né? Uma erotização da personagem que é mais clara. E no segundo volume você já tem isso muito mais diluído, assim, a presença da Laureline, inclusive, é o que conduz o Império dos Mil Mundos, dos Mil Planetas, porque o Valerian, de fato, não faz quase nada. Ele, assim, ele é praticamente o Dedé Santana da história, ele é o escada, ele só está ali para provocar situações que vão ser resolvidas pela Laureline. Então, isso demonstra para mim também um amadurecimento do Cristã como escritor, porque a gente sabe, assim, de bastidores, que o Cristã só começou a escrever ficção científica porque o mercado francês já estava saturado de outras coisas, principalmente faroeste, que é o que ele originalmente queria escrever. Só que o editor dele acabou estimulando ele a escrever ficção científica, que eu não lembro o nome do editor do Cristã na época, mas ele estimulou ele a escrever ficção científica e falou, neste exato instante, ali no final dos anos 60, isso está subrepresentado. E falando até a essa tradição mais, embora não grande, mas muito bem representada da ficção científica francesa, ele foi estimulado a fazer isso. E acho que ele fez muito bem de sair da sombra daquele pastiche, daquela crítica meio superficial que ele quis fazer aos super-heróis americanos, e também a figura do Boy Scout, né, daquele escoteiro corajoso, estilo Tintin, né, que também era comum do quadrinho franco-belga na época, e tornar os seus personagens mais complexos, aquele universo mais rico, né? E não só, falando ainda dessa passagem aí do Cidade das Águas Movediças, né, que é a estreia para o Império dos Mil Planetas, o primeiro, você citou até o lance do Jerry Lewis ali no Professor Aloprado, que é bem bacana e tal, mas tem também uma certa referência, esse caldeirão referencial da história é muito bacana, né? O negócio das miniaturas ali e tal, que lembra os experimentos do cientista e a noiva de Frankenstein também, né? E quando a gente passa pro segundo, ok, bom, o Cristã, ele diz que ele já era um leitor de ficção científica contumaz, né? Então ele cita como as referências dele, é claro, ele não pode ter adquirido essas referências na hora que falaram para ele, faça uma HQ de ficção científica. Ele não saiu lendo tudo, né? O que a gente entende é que ele já lia Bradbury, já lia, sei lá, Paul Anderson, que até um dos álbuns se chama Mundo Sem Estrelas, né? Sim. Que é o nome de uma história do Paul Anderson. Ele tem muita influência do Pulp, né? Algumas artes, inclusive do Mézières para a história, lembram muito as artes para John Carter, né? Sim. A questão da ficção científica, né, como por conta de todo o contexto da época que a gente falou, a questão da ficção científica como veículo de crítica social. De crítica, mas uma coisa assim que não sai não fica tão evidente, né, que os sábios na história, né, do Império dos Mil Planetas acaba cabendo como uma crítica ao isolacionismo norte-americano naquele momento, né? E esse tipo de coisa, sabe, toda essa riqueza da história, só o distanciamento histórico nos permite, né, perceber. Pontualmente vai sendo trabalhado na história, por exemplo, a cidade central Galaxity, ela só é uma utopia na medida em que as pessoas que ali vivem não fazem ideia do que pode ameaçá-las, né? Que é aquele velho dilema trabalhado pela ficção científica, né? A ignorância é uma bênção. Enquanto você não sabe o que existe nas profundezas do universo, você consegue ser feliz. Que também foi, né, um tema apresentado em Star Trek, né? Principalmente na terceira série, no Deep Space Nine, onde existe uma desconstrução também daquela utopia da Federação dos Planetas. Fala, na Terra vocês são felizes, na orla do que está acontecendo tem muita bosta, muita coisa que remete aos piores momentos da humanidade. E em Império dos Mil Planetas, a gente vê muito disso. Porque conforme os personagens vão avançando na trama, eu prefiro não dar mais spoiler, porque é uma história que vale muito a pena ser lida, assim, conforme eles vão avançando na trama, esses questionamentos que vão sendo colocados, eles têm muito mais a ver com a maneira como a humanidade lida com o conhecimento do universo, do que com uma crítica social ao momento vivido pela França especificamente. Eu acho interessante isso. O Cristã, ele começa fazendo
ele aproveitando aquela onda filosófica que existia na época, né, tem até alguns elementos, e principalmente quando ele fala das questões da liberdade do indivíduo no primeiro volume, lembra muito alguns conceitos trabalhados por Foucault, mas assim, muito superficialmente, porque ele não se pretendia aprofundar nisso. E já no Império dos Mil Planetas, ele deixa essa... Eu não quero chamar de perspectiva mesquinha, porque eu também não quero diminuir o trabalho, por exemplo, de alguém como Foucault, lógico que não, mas quando a ficção científica ela aborda a humanidade dentro de um contexto universal, a gente é obrigado a expandir a nossa consciência. E toda obra que oferece esse tipo de coisa, oferece esse tipo de possibilidade, é necessariamente algo maior, algo transcendente em relação a algo que trabalha especificamente com a mesquinhez humana e as suas necessidades mundanas. Então, Valerian provoca esse tipo de questionamto e é por isso que eu acho que ela é uma das melhores HQs de ficção científica que a gente tem por aí desde os anos 60. E assim, a gente tá falando de um negócio que não seria propriamente, embora a questão da viagem no tempo, sim, mas não propriamente uma ficção científica, mas uma space opera, né, que influenciou o Star Wars, mas é interessante a gente falar de uma space opera que consiga entrar nesse escopo da crítica, fazer esse tipo trazer esse tipo de discussão à tona, né? Eu gosto muito de uma expressão que se usa para definir Star Wars, que eles chamam de sci-fantasy, né? Sim. Não é science fiction, é sci-fantasy. É uma fantasia de ficção científica. Falando de quem influenciou e quem foi influenciado, né? Bom, evidentemente, né, que a gente tem... Quem foi influenciado, a gente vai ficar até amanhã. Não, mas a gente vai falar só por cima, né? E talvez procurando alguns menos óbvios, né? Bom, as influências, Bucky Rogers, Flash Gordon, Rick Bradford, né, também, que é um negócio assim pontual, mas você percebe a influência ali. E é óbvio, né? Star Wars, a gente não tem como deixar de citar. Entre os influenciados, né? Falam que a Millennium Falcon, né, foi... Sim. Se bem que o George Lucas fala que ele tirou o design de um hambúrguer, né? O George Lucas fala muita groselha, né, cara? Enfim. O Quinto Elemento, que teve o próprio Mézières como designer. Eu diria também que é muito maior, é muito mais viajado, muito mais complexo, mas enfim, eu diria também a trilogia Nicopol, do Bilal também. Sim. Acho que tem alguma coisa de Valerian ali. Antes do álbum da SES SP, o Valerian chegou a sair no Brasil em formato de tira, no Globinho, né? No suplemento... Eu não sabia disso, cara. No suplemento do Jornal Globo, cara. Olha só. Nossa senhora, as pessoas não sabem lidar com certos materiais. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso programa sobre Valerian. E se você tiver a fim de saber o que a gente achou do filme, não deixe de conferir o nosso Na Cabine e também a crítica. Os links você encontra na descrição aqui abaixo. Não deixe de se inscrever no nosso canal se você gostou do vídeo, curta a nossa fanpage no Facebook. Se você tiver alguma crítica, sugestão, alguma ideia, mande para o nosso e-mail na tela, @formigaeletrica.com.br e claro, não deixe de visitar o nosso site, formigaeletrica.com.br. É isso, até a semana que vem.